sejam bem-vindos a mais um Bahia da Gente. Eu me chamo Fernanda Blanco e hoje a gente vai receber a cantora, compositora, pesquisadora, a Naizinha Spinelli, a famosa Vovó Naná. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar hoje aqui com você, Fernanda. Receber você aqui novamente, né? Que já veio aqui ao Bahia da Gente com o nosso querido Exatamente. Jefferson Beltrão. É um prazer sempre estar com vocês. Maravilha. Vamos lá, pesquisadora com interesse genuíno no folclore brasileiro. Como que isso se deu? Como que aconteceu? O que é que aconteceu para despertar essa paixão pelo folclore brasileiro, Naná? Olha, é o seguinte, desde criança, eu entrei na Hora da Criança com 2 anos de idade, naquele programa de Adroaldo Ribeiro Costa. E a vida inteira brinquei de cantigas de roda, brincadeiras cantadas, etc. Grande, quando eu cresci, eu escolhi serviço social como minha profissão e fui trabalhar com o povo. E a comunidade popular celebra tudo cantando. E eu fui colecionando peças do folclore, comecei com cantigas de roda. Hoje em dia, né, que já tenho 48 anos de pesquisa, eu tenho 2.000 peças do folclore infantil brasileiro, preservada, resgatada, contextualizada do ponto de vista étnico, histórico, antropológico e musical. E devolvo, através do projeto Cirandando Brasil, às crianças, seus pais e professores. Só que eu estudo também a formação do povo brasileiro pela brincadeira, porque a brincadeira é cultura de humanidade. Como que você enxerga essas brincadeiras, esses contos, essas histórias contadas? Como que você acha que ela influencia no crescimento de nossas crianças, nossos adolescentes? Você que estuda tanto sobre isso, qual é a influência real sobre as nossas crianças? A cultura da brincadeira é o folclore infantil brasileiro. O que é o folclore? O folclore é um conjunto de contos, cantos, histórias, apólogos, provérbios, construídos pelo sujeito coletivo, que é o povo, e que constitui na sua tradição, na sua cultura. A criança interpreta o mundo pela sua brincadeira, ele reproduz, ele faz uma crônica do mundo pela brincadeira. E a brincadeira infantil, ela vem caminhando com a humanidade, porque ela é cultura de humanidade, e fala de quem são esses povos e de como eles viveram e vivem. Certo. Partindo desse pressuposto que faz muito parte da convivência das crianças, hoje em dia a gente tem uma intervenção de aplicativos, dessa parte tecnológica muito ativa na vida de nossas crianças e adolescentes. Como que você enxerga isso? Você acha que o conto, as histórias, o folclore, ele perde força quando entra a parte tecnológica? Ou você acha que, mesmo com a parte tecnológica, ela vira uma função a mais para o conhecimento dessa história? O que você pensa sobre isso? Eu já tive, Fernanda, algum preconceito com relação à tecnologia. E o encontro da tecnologia e dessa brincadeira tão antiga, só que essa brincadeira hoje, a pandemia me ensinou que ela é uma nova, velhíssima maneira de brincar e que ela se adapta perfeitamente às novas tecnologias. Porque o que essa brincadeira ensina não pode fugir do universo infantil. Por exemplo, na roda, tem alguém na frente? Tem alguém atrás? Na roda não tem ninguém na frente, nem ninguém atrás, ninguém em primeiro ou em último lugar. Eu entrei na roda para ver como se dança. Eu entrei na Todos se ajudam. A roda é rodada pela força de um grupo. E você pode ensinar, isso é uma forma de construção de sociedade. E na medida em que você brinca, ou pela tecnologia, ou pela forma presencial com a criança, e você mostra para ele que essa brincadeira é uma brincadeira que importa para todo mundo, você está mudando, inclusive, uma visão de sociedade. Você está alterando um comportamento social.
Eu passei essa quarentena toda trabalhando. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Quando eu me vi é, privada, né, de brincar com as crianças, eu que minha vida toda brinquei em praças, em parques, em museu, em rua, nunca fui cantora de palco. Eu fiquei muito desolada no primeiro momento. E aí fui convidada para quê? Para contar história. E eu comecei a contar história. Tive um convite do IRDEB para contar história. Com uma semana que eu contei história, teve 60 mil acessos o podcast. Ah, que Aí o delícia. Spotify me descobriu, Sim. me convidou e me deu um canal. E hoje eu tenho um canal permanente no Spotify. O canal é Nairzinha Vovó Naná, contando histórias para você dormir. Com 1 ano de histórias. O nosso Perfeito, canal Nair. está em 21 países, ouvido por brasileiros do mundo inteiro. É E isso que eu pela ia... rádio, pela nova rádio portuguesa, está em todo mundo português. Então, você vê Perfeito. que não existe essa limitação. Muito bom. Então, foi a convite do próprio Spotify que você criou o seu canal, que hoje é muito bem Meu conhecido. canal é um sucesso, meu canal é uma graça. Eu recebo numa média de 40 contatos de crianças, crianças do mundo inteiro, crianças brasileiras que vivem em Tóquio, que vivem no Canadá. Eu vou partir dos países assim que mais me ligam, de Londres, e que querem, porque eu conto histórias identitárias, né? Então, Sim, eu conto histórias indígenas, que as histórias indígenas falam da visão que o índio tem da natureza, dos fenômenos da natureza. Aí eu conto histórias portuguesas, as histórias da carochinha. Essas falam de moral, não é? Então, e as histórias africanas falam de convivência. Então, é um canal muito divertido. Tive a felicidade de ouvir do meu neto, como diz assim, adoro vovôs histórias. Porque história sem imagem faz na minha cabeça uma máquina de ideias. ah, que maravilha. Aí você vê que a gente alcança, pela tecnologia, os nossos objetivos. Não tenho nada contra qualquer tipo de contação de história. Eu sou contadora de história, de todo tipo de história. Mas, hoje em dia, eu priorizo o resgate da oralidade, que é para Perfeito. garantir que a criança tenha o quê? A oportunidade de imaginar, de sonhar e de construir. Isso vai fazer com que ele seja um adulto que não vai querer um mundo pronto. Maravilha, Naizinha. Falando sobre isso, sobre essas publicações, você tem 18 obras editadas e também é mãe de alguns livros. Conte um pouquinho para a gente. No começo eu te apresentei cantora, pesquisadora, mas eu não No falei sobre Spotify, isso, né? Sobre no essa sua Spotify eu personalidade de tenho. escrita. Além de cantar, você escreve muito bem. Eu sou filha de um pobre barqueiro. Fui criada nas ondas do mar. O meu berço era a proa de um barco, navegando de noite ao luar. Eu tenho aqui 5 livros. Eu Pra gente. comecei por esse daqui. Esse foi o primeiro. Que Então, esse deu partituras. origem ao curso. Não. Cirandando do Todos Brasil? juntos. Se todos são Cirandando Brasil. Esse daqui Ah, eu já aperfeiçoei. Então, massa. esse aqui só tinha partiturazinha simples. Esse tem partitura com cifras e com a contextualização histórica. Aí, eu fui para Portugal estudar. Sim. E, em Portugal, eu me inseri numa pesquisa sobre a brincadeira no mundo, com o quadro de Bruegel, que é esse quadro que está aqui atrás de mim, onde 280 crianças fazem 88 brincadeiras. Foi pintado em 1544 e até hoje essas brincadeiras estão vivas. Então, eu, pela memória brasileira, né, da cultura brasileira, escrevi esse relatório, Quintal, Saudade ou Utopia? E nesse livro aqui,
Eu publico o quê? São 1000 brincadeiras e brinquedos e cantigas. E aí fui me aperfeiçoando. Comecei a estudar Tupi-Guarani para fazer um breve dicionário de palavras que estão vivas e contextualizadas hoje. Não é um dicionário completo, é só o que existe hoje. E Yorubá também, entendeu? E no canal, no Trilhas de Aprendizado, eu coloquei os dicionários, porque eu acho importante que isso chegue na escola. Perfeito. Agora, discos. Eu tenho no Spotify quase 400 músicas. Você tem 14 CDs, não é, Naizinha? Tenho 14 CDs. 14 CDs. Porque eu também tenho CDs religiosos, né? Eu sou Naizinha do Creio, da Paz, do Shalom, das cantigas religiosas. O meu acervo de cantigas de roda está todo no Spotify. E meus canais no Spotify são absolutamente gratuitos. Só de cantigas populares, no Spotify, nós temos 300 canções, reunidas em popurris. Tem a minha parte religiosa também, quem tem interesse. E agora, né, eu estou poetizando. Aí escrevi esse livro. No dia que eu fiz 70 anos, eu lancei esse livro, Outonizando os Tons da Vida. E é a minha forma de ver e de pensar a vida. Entendeu? Nesse dia, o jornalista me perguntou, mas e o que é que você não fez na vida? Eu disse, olha, eu nunca fiz uma tatuagem. Aí ele, então vamos fazer? Então eu resolvi fazer uma tatuagem e fiz aqui, ó, a vida é hoje. Ah, que beleza! E aí eu vou criando as minhas pequenas coisas. A minha obra é feita de pequenas coisas que eu desejo. Ah, esse aqui é o Manual dos Professores. O canal é tudo isso aqui, ó. O curso, né? É o manual ensinando ao professor como ele usa o material que está lá, publicado no curso. Perfeito. Perfeito. Quando eles acabarem o curso, vão receber o livro. Onde que a gente tem acesso ao link para o curso, Naizinha? No seu Instagram a gente consegue o acesso ao material para se inscrever, o link de pagamento, está tudo lá? Está tudo lá. Eu estou pela Hotmart. Perfeito. Você pode acessar pelo site www.nairzinha.com.br. Quem se identifica como professor, né, tem um desconto de R$100. O curso custa R$319, mas quem se identifica como professor paga R$219 e fica um ano com todo esse material que você viu aqui. A minha intenção é que isso chegue na escola brasileira, porque nesse 8º dia da criação, né, que Deus não descansou no 7º, no 8º dia da criação eu fui escolhida para fazer isso. E não fui escolhida em vão, fui escolhida para projetar para o futuro. É essa a visão que eu tenho do meu trabalho, da minha inserção na cultura brasileira. A gente vai voltar a falar sobre isso. Fiquei super interessada nessa parte de criatividade, de desenvolvimento da mente da criança, do que ela vê a partir do que você fala. Mas a gente vai chamar um pequeno intervalo e já já a gente volta para você falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Menina, quando tu fores, me escrevas pelo caminho, na falta de um papel, nas asas de um passarinho. No bico faço um tinteiro, da língua pena dourada, dos dentes letra miúda, dos olhinhos carta fechada. Você que está aí nos assistindo, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Bahia da Gente, com a nossa convidada, Vovó Naná. Naizinha,
Você falou, quando a gente estava terminando o primeiro bloco, você estava falando sobre a criatividade em que o podcast disponibiliza para as crianças, né? Eles escutam e começam a criar as coisas na cabeça. Nesse mundo digital, com tantas informações, com o TikTok, que está super na moda, qual é a limitação das crianças nesse contexto? Porque eu tenho aqui um filho de 12 anos em casa e é um desafio diário tirar ele desse contexto TikTok para trazer outros elementos da nossa história, de outras maneiras, até ouvindo um podcast, mas é um desafio. Eu queria saber como que você tem lidado com isso e como que você contorna essa situação para que as crianças realmente escutem o podcast, que utilizem a ferramenta de forma inteligente. Bom, eu acho, Fernanda, que acho muito salutar essa sua preocupação, que eu acho que o adulto também tem que praticar. Porque o adulto diz assim, porque a criança só vive nas mídias sociais, na internet, mas e nós? Nós também estamos do Sim, mesmo jeito. Então, eu acho que a gente tem que praticar. Por exemplo, com as crianças pequenas, eu tenho discutido muito com os professores a questão da construção de brinquedos, a de simbolizar uma história depois que houve, por exemplo, houve a história sobre o bicho folhagem, vamos construir um bicho folhagem. As brincadeiras, representar essas brincadeiras através de experiências com as crianças, de desenhos, de pintura, de construção de sucata, porque é a única forma de você interagir somente com a parte virtual. Porque a parte virtual também ela só existe a partir da concretude das coisas. Mesmo o TikTok. sim. Tudo parte da concretude. Não é uma coisa que não vem do nada. Então, eu sugiro aos pais e professores que eles pratiquem, né? Ouçam Perfeito. histórias e recontem, ou desenhem, ou construam alguma coisa, porque isso vai influenciar as crianças. E durante toda a pandemia, eu trabalhei com mais de 1.000 professores discutindo isso com eles, porque eles me ligavam, não tem um repertório para manter criança em live. E aí eu sempre dava uma sugestão, por exemplo, uma super simples. A canoa virou, vamos cantar a canoa virou. Aí nós construímos uma canoa, aí a gente discute para que serve canoa, de que cultura é a canoa. Aí podemos entrar nas bacias hidrográficas, podemos falar dos rios, das navegações, percebeu? Perfeito. Porque o que importa é que a gente não deixe morrer essa ferramenta do pensamento, que é a criatividade. Né? É a partir da nossa criatividade que a gente incentiva a criatividade da criança. E é exatamente essa limitação na qual eu citei, né? Quando você está muito envolvido com a parte tecnológica, você acaba privando algumas coisas da criatividade. Porque está tudo muito fácil, o acesso é muito fácil, o acesso é muito aberto. Então, você quer saber alguma coisa, você dá o Google, você já não imagina mais sobre aquela coisa. É um desafio. Então, por isso É, que sem dúvida é um desafio. E, na minha opinião, cabe ao adulto descobrir, perceber formas de criar uma curiosidade da criança. Porque me preocupa muito essa questão do Google, de colar, copiar, colar, está tudo sim, pronto. É muito preocupante isso. Por quê? Porque isso está tirando totalmente a possibilidade da criança criar suas próprias soluções. E exatamente. eu vejo claramente, a partir assim, da minha própria vida, né? Agora mesmo, quando eu tive que parar de fazer o que eu fazia, se eu não tivesse criatividade, essa ferramenta do pensamento ativada, eu teria cruzado meus braços. Não teria um podcast em 21 países, com um ano de história, nem um curso de professores, nem um YouTube, nem estaria todos os dias contribuindo com as pessoas a partir de uma experiência tão simples que é observar,
como o povo brinca. Eu costumo dizer, olha, meu mérito único nisso é porque eu sou curiosa e observadora, porque não fui eu que criei a brincadeira brasileira. Percebeu? Perfeito. Perfeito. E no meio disso tudo aí, dessas dificuldades que você passou, né, tendo que se reinventar, usar a criatividade para encontrar novos meios de ensinar, você criou um curso online. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa novidade desse curso online para crianças, que não é uma coisa fácil, como todos os professores sinalizaram, né? Eu não tenho condições de manter uma criança no online o tempo todo. E aí você foi e criou o curso para professores e pais, né, Raíssa? Para professores e é para os adultos. Esse curso que eu criei Perfeito. não é para as crianças. O nome dele é Cirandando Brasil, Trilhas de Aprendizado. Então, eu conto para os pais, né? Como aqui a nossa brincadeira é o quê? É a forma livre e prazerosa de brincar dos índios, que tira dos insumos da natureza os seus brinquedos e as suas brincadeiras, de uma forma livre, que se encontra com o pensamento organizado português. E com o português vem o quê? A música erudita do século XVI. E, Sim. em seguida, o negro insere o quê? Sua malemolência, seu ritmo, sua dança, sua musicalidade. A nossa brincadeira é rica e linda por isso, porque ela é um conjunto de identidades. Então, eu desvendo isso com os professores e anexo nesse estudar dessa forma que a brincadeira se desenvolveu na história do Brasil, 400 brincadeiras. Que Que são maravilha! 56 semanas de brincadeira, um ano. O professor paga R$ 219 e fica um ano com esse canal, Que que não tem maravilha! intenção de ganhar dinheiro. A intenção eu tenho que pagar as despesas, por isso é preciso cobrar, mas é devolver 48 anos de pesquisa, que foi um fato, porque resumir 48 anos de pesquisa em 10 horas de aula é difícil, mas está lá. E agora eu fui convidada por uma universidade de Tel Aviv para pesquisar a cultura judaica inserida na Sim. cultura brasileira, porque nós somos filhos dos cristãos novos, né? E na nossa cultura tem um acervo de cultura judaica imensa, e eu agora estou nessa nova perspectiva, que Uma nova dentro de algum empreitada, tempo né? também estou publicando o acervo judeu, né? Que está no mundo todo, porque essa brincadeira é Maravilha! universal, ela está no mundo. Ó, podcast, YouTube, Instagram extremamente ativo, curso online. O que mais que a gente pode esperar de novidade para 2021, vindo aí 2022 para Voltar a Nardini? contar a história presencial. Tá na Voltar a olhar expectativa, nos né? olhinhos das crianças, né? Voltar a entender, discutir com eles pequenas coisas que eles adoram discutir coisa comigo. Você contou errado essa palavra, você pulou uma palavra, volte atrás, e você não disse isso. E eu adoro, isso me alimenta, isso me deixa jovem, porque eu me sinto tão jovem ainda. Eu acho que eu ainda tenho um papel assim na infância brasileira, percebeu? E estou sentindo falta daqueles olhinhos assim, piscando para mim. Vovó, conte outra. Eu ainda Ah, que nem delícia. acabei uma história, já está. Conte outra, conte outra. No meu YouTube, que está pouco divulgado até o YouTube, porque eu não tenho tempo, né, de fazer tudo. O YouTube, eu conto a história dos brinquedos, né? Por exemplo, o peão. O peão é uma brincadeira judaica. Ele é encontrado nas margens do rio Eufrates, onde hoje é o Irã. E vem caminhando com a humanidade, porque Marco Polo, em 1200, leva para a Europa. Quando chega em Gênova, ele vira de madeira e vai mudando somente o material. No Oriente, ele é carrapeta e é feito de osso. E ele aí começa a caminhar um mundo. Chega na cultura indígena,
e a gente não sabe se foram os jesuítas que levaram, ou foi o inconsciente coletivo que fez com que os índios descobrissem que cabaças rodam. E por aí vai. E hoje ele é um Beyblade. Quer Pois dizer, bem, exatamente é como o Ciro verdade. andando, o peão faz esse caminho, Só compreendeu? não pisca como o Beyblade, né? Mas faz Só não exato. pisca. Mas, por exemplo, quando você chega na Turquia, nos caravansarais, aonde as caravanas paravam para descansar, para beber água, para comprar especiarias, tinham pistas redondas, onde os caravaneiros jogavam à noite os peões. E assim tem a amarelinha, os arcos, as rodas e as histórias que caminham com a humanidade e que nós não temos o direito de expropriar nossas crianças do conhecimento da humanidade. Perfeito, Nadia. Não é verdade? Perfeito, Nadia. É verdade. Infelizmente, aquilo que eu te disse no começo da nossa conversa, né? O nosso programa está chegando ao final, e quando chega pertinho no final, o coração fica apertado, porque a gente tem um bocado de coisa ainda para conversar, né? Mas, infelizmente, o nosso programa está Exato. chegando ao final. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores, para os pais, para as crianças que estamos nesse contexto todo de pandemia, que sentimos falta de tanta coisa, de tanto contato, as crianças também foram tão tiradas do processo de aprendizado na sala de aula, né? Isso influenciou tanto. Eu acho, inclusive, Fernanda, que o prejuízo da falta de habilidades sociais é muito maior do que o prejuízo com conteúdos. Eu posso contar uma historinha? Pode contar uma historinha. Então, vamos fazer o seguinte: vamos finalizar o nosso programa de hoje com essa lindeza, Naizinha, vovó Naná, contando essa história. Um beijo, gente, até semana que vem. Um beijo. Eu vou perguntar o seguinte: você sabe o que é ciranda? Ciranda é uma palavra árabe que significa roda. Na antiguidade agrícola portuguesa, essa roda era uma roda de pano, que era amarrada na oliveira. E as mulheres rodavam essa ciranda cantando, enquanto os homens sacudiam as oliveiras para que as azeitonas caíssem dentro da ciranda. Até hoje, as azeitonas são colhidas em mantas de metalacê, porque quando elas caem no chão, elas ferem, e quando vão para o lagar, elas acidificam o azeite. Então, o folclore é isso, cultura popular é isso. Certamente as crianças da época viam as mulheres rodando essas cirandas cantando e criaram as suas próprias cirandas. Vamos ajudar para que as crianças deem continuidade a essa história da humanidade. A gente que fica muito feliz com a sua vinda até aqui novamente. E com certeza Obrigada também. existirão outras. Um beijo. Pode contar. Um beijo. Fica com Deus.